Henrique segurava o pequeno buquê de lírios brancos, as flores favoritas dela, enquanto o envelope no bolso do paletó parecia queimar contra seu peito. Dentro dele, um anel de noivado simples, mas escolhido com uma precisão que só o amor verdadeiro explica. Ele estava parado na calçada, a poucos metros do prédio onde Patrícia trabalhava, ou pelo menos onde dizia trabalhar. O plano era perfeito. Uma surpresa no intervalo de almoço, um gesto que selaria os 2 anos de um amor que para ele era a única coisa real em um mundo de aparências. Disfarçado com um boné e óculos escuros, ele queria que o momento fosse puro, sem o peso de sua riqueza ou nome. Mas algo no ar parecia errado, uma inquietação que ele não sabia explicar. O trânsito barulhento da cidade não abafava o som do próprio coração, batendo rápido demais. Ele ajustou o disfarce no reflexo de uma vitrine, sentindo o peso do anel no bolso. Patrícia sempre falava do trabalho com um brilho nos olhos, descrevendo colegas, reuniões e prazos apertados. Henrique imaginava a expressão dela ao vê-lo aparecer, o sorriso que sempre o desarmava por completo. Mas ao dar o primeiro passo em direção ao prédio, uma hesitação o travou. E se ela não gostasse da surpresa? E se o ambiente formal que ela descrevia não combinasse com flores e romantismo? Ele balançou a cabeça, rindo de si mesmo. É só um gesto, pensou, tentando afastar a dúvida que insistia em crescer. Mas o instinto, aquele sussurro que a gente ignora até ser tarde demais, já começava a falar mais alto. Na portaria, o segurança o encarou com um olhar desconfiado, como se Henrique fosse um intruso perigoso. Ele mencionou o nome dela com o coração acelerado. Patrícia Albuquerque, analista administrativa do 7º andar. O homem digitou algo no computador, franziu a testa e pediu para repetir. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Não tem ninguém com esse nome aqui, disse seco, como quem desfere um golpe mortal. Henrique riu nervoso, achando que era um erro, e mostrou uma foto dela no celular com as mãos tremendo. O segurança balançou a cabeça e uma recepcionista que se aproximou confirmou a sentença. Nunca vi essa mulher. O chão pareceu se abrir sob os pés de Henrique. O buquê tremia em suas mãos e o envelope com o anel parecia agora um peso morto no peito. Ele agradeceu com a voz rouca e saiu, cada passo mais lento, como se carregasse o dobro do seu peso. Na calçada, o mundo girava em câmera lenta. Henrique olhou para o buquê, agora amassado entre seus dedos tensos, e para o prédio que deveria ser o palco de um momento perfeito. O que estava acontecendo? Ele tentou ligar para Patrícia, mas o celular caiu direto na caixa postal. 1, 2, 3 vezes. O silêncio dela era ensurdecedor, cortava como uma lâmina. Ele guardou o anel no bolso, sentindo o metal frio contra a pele, e decidiu voltar para casa. Algo dentro dele já sabia que aquele dia não terminaria com um pedido de noivado, mas com uma verdade que ele não estava pronto para enfrentar. Na calçada, com o buquê amassado entre as mãos, Henrique tentava se agarrar às memórias de Patrícia como um náufrago se agarra a destroços. Ela entrou em sua vida como um sopro de humanidade pura, com seu riso fácil e histórias tocantes de luta por uma mãe doente no interior. Para ele, que sempre atraiu interesse apenas pelo dinheiro, Patrícia era diferente, única. Parecia amá-lo pelo que ele realmente era, não pelo que possuía. O anel no bolso, escolhido para um pedido simples como ela sempre foi, agora parecia um peso esmagador. O eco da frase "nunca vi essa mulher" o fazia duvidar de tudo, mas uma parte desesperada dele ainda queria acreditar no amor que ela prometia todos os dias. De volta ao carro, Henrique jogou o buquê no banco do passageiro. O perfume dos lírios, antes doce lembrança, agora era irritante, sufocante. A frase da recepcionista ainda ecoava em sua mente como uma maldição.
Nunca vi essa mulher. Ele tentou ligar para Patrícia novamente, mas a caixa postal respondeu com frieza cortante. Sentado ali, com o anel pesando no bolso como chumbo, ele começou a repassar os 2 anos ao lado dela. Patrícia era um furacão de carisma puro. Contava histórias engraçadas sobre colegas de trabalho, imitava o chefe com uma careta que o fazia rir até doer a barriga e sonhava alto sobre um futuro simples. Uma casa cheia de flores e crianças correndo pelo quintal. Era tão fácil se apaixonar por ela, pela forma mágica como transformava dias cinzentos em algo leve e luminoso. Ele nunca questionou as histórias. Por que faria isso com alguém tão genuíno, tão transparente? Mas agora, pequenos momentos voltavam como alertas vermelhos que ele ignorara completamente. Quando Henrique oferecia carinhosamente para levá-la ao trabalho, ela mudava de assunto com um sorriso nervoso, dizendo que o escritório era um caos e que preferia ir sozinha. Quando ele sugeria conhecer a mãe dela, os olhos de Patrícia marejavam de dor, e ela falava de um passado doloroso no interior, pedindo paciência com voz embargada. Agora, cada lembrança se transformava em uma punhalada no coração. Cada sorriso dela, uma mentira. Cada eu te amo, uma encenação cruel. E o pior de tudo, ele ainda a amava. Mesmo com a verdade despedaçando sua alma, uma parte dele ainda queria que tudo aquilo fosse apenas um terrível mal-entendido. As horas passaram como séculos. Henrique dirigiu pelas ruas da cidade sem destino, o anel queimando em seu bolso como brasa viva. Cada semáforo vermelho era uma tortura. Cada momento de silêncio, um convite para que as dúvidas crescessem como erva daninha em seu coração. Quando finalmente chegou em casa, a mansão que antes representava sucesso agora parecia uma prisão vazia e fria. Ele subiu as escadas como um condenado, cada degrau ecoando sua solidão. No quarto, sobre a cômoda, estava a foto favorita deles dois. Patrícia rindo, os cabelos ao vento, os olhos brilhando com uma alegria que agora ele questionava se era real. Com mãos trêmulas, ele pegou a moldura dourada. "Quem é você de verdade?" murmurou para a imagem como se ela pudesse responder, como se pudesse explicar o inexplicável. O celular tocou de repente, cortando o silêncio como uma sirene. O nome dela piscava na tela, Patrícia. Seu coração disparou entre esperança e terror. "Amor, desculpa não ter atendido antes." Veio a voz doce que ele conhecia tão bem. "Tive um dia corrido no escritório. Como foi o seu dia?" A normalidade na voz dela era desconcertante. Como se nada tivesse acontecido. Como se o mundo dele não tivesse desabado apenas algumas horas antes. "Patrícia", ele começou, a voz rouca de emoção. Eu fui ao seu trabalho hoje." Um silêncio mortal tomou conta da ligação. Henrique podia ouvir o próprio coração batendo nos ouvidos, podia sentir o suor frio descendo pelas costas. "O que você disse?" ela murmurou. E pela primeira vez em 2 anos, ele não reconheceu o tom da voz dela. "Eu fui ao prédio onde você trabalha. Queria fazer uma surpresa, mas eles disseram que você não trabalha lá, Patrícia. Disseram que nunca viram você." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Henrique podia ouvir apenas sua própria respiração pesada e o som distante do trânsito através da janela. "Eu posso explicar", ela sussurrou finalmente, e nessas 3 palavras havia um mundo de culpa, de desespero, de segredos prestes a serem revelados. "Então explique", ele disse, a voz quebrando. "Por favor, me diga que existe uma explicação. Me diga que eu não passei 2 anos da minha vida amando uma mentira." "Henrique, eu não queria que você descobrisse assim." A voz dela tremia do outro lado da linha, cada palavra carregada de uma dor que parecia genuína. "Descobrisse o quê, Patrícia? O que você está escondendo de mim?"
Ele se sentou na cama, as pernas fraquejando. Eu não trabalho nesse prédio, ela admitiu, e as palavras caíram como bomba no coração dele. Na verdade, eu não trabalho em lugar nenhum. O mundo parou. O ar ficou rarefeito. Henrique sentia como se estivesse se afogando em terra firme. Como assim você não trabalha em lugar nenhum? E todas aquelas histórias, os colegas, o chefe, as reuniões. Cada palavra saía como um grito de dor. Eu inventei tudo, ela chorou do outro lado. Cada história, cada detalhe. Eu tenho medo, Henrique. Medo de que você descobrisse quem eu realmente sou e me abandonasse. Quem você realmente é? Ele repetiu, sentindo o chão desabar sob seus pés mais uma vez. O soluço dela ecoou pelo telefone, um som de partir o coração que ele jamais esqueceria. Meu nome não é Patrícia Albuquerque, ela confessou entre lágrimas. É Carla Mendes. E eu vivo de pequenos golpes, Henrique. Conheci você e pensei que seria só mais um, mas então... Então o quê? Ele gritou, a dor se transformando em fúria. Então eu me apaixonei de verdade, ela gritou de volta, a voz partida em 1000 pedaços. Eu me apaixonei por você de verdade e não sabia como sair dessa mentira sem te perder. Henrique deixou o telefone cair das mãos trêmulas. O aparelho bateu no chão com um ruído seco, mas ela continuava falando, suplicando perdão através do alto-falante. Henrique, por favor, não desligue. Eu posso explicar tudo. O amor que sinto por você é real. É a única coisa real em toda essa mentira. Mas ele não conseguia mais ouvir. As lágrimas finalmente vieram, quentes e amargas, enquanto ele segurava o anel de noivado nas mãos. O anel que escolheu para uma mulher que nunca existiu. Henrique pegou o telefone do chão com mãos que não paravam de tremer. A história da sua mãe doente também é mentira? Perguntou, a voz mal passando de um sussurro. Não, ela respondeu rapidamente. Minha mãe existe. Ela realmente está doente. Está internada há 3 meses. É por isso que eu fazia essas coisas. Para pagar o tratamento dela. Uma nova camada de complexidade se adicionava àquela dor já insuportável. Ela não era apenas uma golpista fria. Havia desespero, havia amor de filha, havia uma história de luta que ele não conhecia. Onde você está agora? Ele perguntou. Na frente do hospital. Acabei de sair do quarto dela. Henrique, eu sei que não mereço, mas posso te ver? Posso te explicar tudo pessoalmente? Ele olhou para o espelho do quarto e não reconheceu o homem que o encarava de volta. Os olhos vermelhos, o rosto marcado pela dor, a expressão de quem acabara de descobrir que sua vida inteira era uma ilusão. Venha aqui, ele disse finalmente. Você me deve pelo menos a verdade completa. Obrigada, ela sussurrou. Eu te amo, Henrique. Isso nunca foi mentira. Quando ela desligou, ele continuou segurando o telefone, como se ainda pudesse ouvir a voz dela, como se ainda pudesse voltar no tempo e impedir que aquele dia terrível tivesse acontecido. O anel de noivado brilhava na palma de sua mão, zombando dele. Um símbolo de amor eterno, que agora representava apenas suas próprias ilusões despedaçadas. Mas no fundo do coração, uma parte dele ainda esperava que quando ela chegasse, quando olhasse em seus olhos e contasse toda a verdade, ainda restasse algo para salvar do amor que havia construído sobre alicerces de mentiras. Porque mesmo sabendo que ela havia mentido sobre tudo, mesmo sentindo a dor da traição cortando sua alma como vidro, ele ainda a amava. E talvez esse fosse o mais cruel de todos os seus sentimentos. 1 hora depois, a campainha tocou. Henrique desceu as escadas como quem caminha para o próprio julgamento. Cada passo ecoava na mansão vazia. Cada segundo se arrastava como uma eternidade. Quando abriu a porta, ela estava lá. Mas não era mais a Patrícia que ele conhecia.
Os cabelos estavam desalinhados, os olhos inchados de tanto chorar, a maquiagem borrada marcando as lágrimas no rosto. Ela segurava uma pasta de documentos contra o peito como um escudo protetor. "Oi", ela sussurrou, a voz rouca e quebrada. "Oi, Carla", ele disse, e o nome verdadeiro soou estranho em seus lábios, como uma palavra estrangeira. Ela estremeceu ao ouvir o próprio nome, como se tivesse levado um tapa. Posso entrar?" Ele se afastou da porta sem dizer nada. Ela entrou na casa que visitara tantas vezes, mas agora parecia uma invasora em território proibido. Eles se sentaram na sala, um de frente para o outro, o silêncio pesando como chumbo entre eles. Henrique ainda segurava o anel de noivado na mão, girando-o entre os dedos como um talismã quebrado. "Há quanto tempo?" ele perguntou finalmente. "O quê? Há quanto tempo você faz isso? Os golpes?" Carla, ele precisava se acostumar com esse nome, baixou os olhos. 5 anos, ela admitiu. "Desde que minha mãe ficou doente pela primeira vez. O câncer. Os tratamentos são caros e eu não tinha formação, não tinha como conseguir um trabalho que pagasse o suficiente. E eu era só mais um alvo." Ela levantou os olhos e ele viu ali uma dor que parecia genuína, profunda, real. "No começo, sim", ela confessou, e cada palavra foi como uma facada no coração dele. "Você era rico, solteiro, parecia solitário. Eu pensei que seria fácil." "E foi?" "Foi", ela sussurrou, "até não ser mais." Carla abriu a pasta que trouxera e espalhou documentos sobre a mesa de centro. Henrique viu exames médicos, receitas, contas de hospital. "Esta é minha mãe", ela disse, mostrando uma foto de uma mulher magra, careca, mas com um sorriso gentil. "Ela se chama Rosa, tem 62 anos e luta contra o câncer há 5 anos. Henrique pegou a foto com mãos trêmulas. A mulher tinha os mesmos olhos de Carla, o mesmo formato do rosto. "Ela sabe o que você faz?" "Não." Carla balançou a cabeça vigorosamente. "Ela pensa que eu trabalho em escritório, que tenho um namorado maravilhoso que a ama sem nem mesmo conhecê-la." Ele disse baixinho, surpreendendo a si mesmo. Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente. "Quando foi que mudou?" Henrique perguntou. "Quando você parou de fingir?" "Na terceira vez que nos encontramos." Ela respondeu sem hesitar. "Você lembra? Fomos àquele restaurante pequeno e eu derramei vinho na sua camisa. Você riu, disse que a camisa era feia mesmo e que eu havia feito um favor." Henrique se lembrava. Lembrava-se de como ela ficara vermelha de vergonha, de como ele achou aquela reação adorável. "Naquele momento, eu percebi que você não era como os outros." Ela continuou. "Você era gentil de verdade. Não estava tentando me impressionar com dinheiro ou poder. Você era humano. E aí você decidiu me enganar por mais 2 anos? Eu decidi te amar", ela corrigiu, a voz firme pela primeira vez desde que chegara. "E quando você ama alguém de verdade, depois de viver na mentira por tanto tempo, você não sabe mais como contar a verdade sem perder tudo." Henrique se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim onde haviam sonhado plantar flores juntos, onde ela havia dito que queria criar seus filhos. "Tudo foi mentira, então?" ele perguntou sem se virar. "Os sentimentos não", ela disse, e ele podia ouvir as lágrimas na voz dela. "Cada eu te amo foi verdadeiro. Cada sorriso quando você chegava foi real. Cada vez que dormi em seus braços e me senti segura pela primeira vez na vida, foi genuíno." Ele se virou para encará-la. "Mas você continuou mentindo, todos os dias, por 2 anos. Porque eu tinha medo", ela gritou, se levantando também. "Medo de que, se você soubesse quem eu realmente sou, me odiaria. Medo de que perderia a única coisa boa que já aconteceu na minha vida." "E perdeu mesmo assim", ele disse, e as palavras saíram mais duras do que pretendia.
O rosto dela se desfez em dor pura. Ela se sentou novamente, cobrindo o rosto com as mãos. Eu sei, ela soluçou. Eu sei que perdi, mas precisava que você soubesse que te amo. Te amo de verdade, Henrique, mesmo que você nunca mais possa me perdoar. O Henrique olhou para o anel em sua mão. O anel que comprara para pedir em casamento uma mulher que não existia. Ou será que existia? A dor, o amor, o desespero que ele via diante dele, isso tudo era real. Como posso confiar em você novamente? Ele perguntou, a voz quebrando. Não pode, ela admitiu, levantando o rosto manchado de lágrimas. Eu quebrei sua confiança. Quebrei tudo. Mas se você me der uma chance, uma única chance, eu passo o resto da minha vida tentando reconquistar o que destruí. Henrique se aproximou dela, ajoelhou-se à sua frente e segurou suas mãos trêmulas. Me diga uma coisa, e preciso que seja a verdade absoluta, ele disse, olhando fundo em seus olhos. Você me ama de verdade? Mais que a minha própria vida, ela respondeu sem hesitar, e havia uma convicção em sua voz que ele nunca havia escutado antes. Então vamos começar do zero, ele disse, e sua própria voz o surpreendeu. Como? Henrique abriu a mão e mostrou o anel de noivado. Oi, ele disse. Meu nome é Henrique e eu gostaria muito de conhecer a Carla. Ela olhou para o anel, depois para ele, e pela primeira vez naquele dia terrível, sorriu através das lágrimas. Oi, Henrique. Meu nome é Carla Mendes e eu me apaixonei por você. E ali, naquele momento impossível, entre os destroços de uma mentira e os alicerces frágeis de uma nova verdade, eles começaram novamente. Porque às vezes o amor verdadeiro nasce não da perfeição, mas da coragem de ser vulnerável, de ser real, de ser humano, com todos os defeitos e cicatrizes que isso implica. E talvez, apenas talvez, essa fosse a única mentira que valia a pena transformar em verdade. O sol da manhã entrava pela janela do quarto, criando desenhos dourados na parede. Carla acordou com o cheiro de café e panquecas vindo da cozinha, um sorriso automático se formando em seus lábios. 3 anos. 3 anos desde aquele dia terrível que quase destruiu tudo, mas que acabou se tornando o início da vida mais feliz que ela jamais imaginou possível. Desceu as escadas de pés descalços, vestindo apenas uma camiseta dele que chegava até seus joelhos. Na cozinha, Henrique cantarolava baixinho enquanto preparava o café da manhã, os cabelos ainda bagunçados do sono. Bom dia, meu amor, ela disse, abraçando-o por trás. Bom dia, princesa, e ele respondeu, virando-se para beijá-la. Mesmo depois de 3 anos juntos, seu coração ainda acelerava com aqueles beijos matinais. Nervosa? Ele perguntou, acariciando seu rosto. Um pouco, ela admitiu. É estranho pensar que em algumas horas eu vou ser sua esposa oficialmente. Você já é minha esposa em todos os sentidos que importam, ele disse, segurando suas mãos. O casamento é só para o resto do mundo saber. Os 3 anos que se passaram não foram fáceis. Reconstruir a confiança foi como aprender a caminhar novamente após um acidente grave. Cada dia trouxe seus desafios, suas dúvidas, seus momentos de insegurança. Carla insistiu em acompanhar terapia, sozinha e com Henrique. Ela queria entender como havia chegado àquele ponto, queria garantir que nunca mais mentira para a pessoa que amava. Henrique, por sua vez, lutou contra suas próprias inseguranças. Às vezes, acordava no meio da noite e checava o celular dela. Às vezes, questionava quando ela chegava atrasada do trabalho. Mas sempre conversavam sobre tudo, sempre escolhiam a transparência mesmo quando doía. O trabalho foi outro marco importante. Carla conseguiu um emprego em uma floricultura e Henrique viu como ela florescia trabalhando com algo que amava de verdade.
Ela não precisava mais mentir sobre colegas ou chefes. Tinha histórias reais para contar, conquistas genuínas para compartilhar. E Dona Rosa, a mãe de Carla, finalmente conheceu o homem que sua filha tanto amava. O tratamento do câncer havia sido bem-sucedido e ela chorou de alegria quando Carla finalmente contou a verdade sobre como havia conseguido pagar os tratamentos. Henrique assumiu os custos restantes sem pestanejar, não como um favor, mas como um gesto de amor pela família que estava ganhando. Exatamente 2 anos após aquele dia fatídico no prédio, Henrique decidiu que era hora de fazer o pedido de casamento de verdade. Mas desta vez não haveria surpresas nem segredos. Ele planejou tudo abertamente com Carla, porque eles haviam aprendido que os melhores momentos da vida são construídos juntos, na transparência e na confiança mútua. Eles voltaram ao mesmo local onde tudo começou a desmoronar, a calçada em frente ao prédio comercial. Mas agora, em vez de dor e mentiras, havia apenas amor e verdade. Foi aqui que nossa história real começou, ele disse, ajoelhando-se com o mesmo anel que havia guardado por 2 anos. Foi aqui que aprendi que prefiro uma verdade dolorosa a uma mentira confortável. E foi aqui que eu aprendi que merecia ser amada pelo que realmente sou, ela respondeu, as lágrimas correndo livres pelo rosto. Carla Mendes, ele disse, a voz embargada de emoção. Você aceita passar o resto da vida construindo verdades bonitas comigo? Sim, ela gritou, 1000 vezes sim. E agora ali estavam eles, na manhã do casamento, preparando-se para oficializar o amor que havia sobrevivido à tempestade mais devastadora possível. A cerimônia seria simples, como Carla sempre quis. No jardim da casa deles, com as flores que ela mesma havia plantado, cercados apenas pelas pessoas que realmente importavam. Dona Rosa estava linda em seu vestido azul claro, finalmente saudável e radiante. Os poucos amigos íntimos de Henrique e as colegas queridas da floricultura completavam a pequena multidão. Quando Carla apareceu no jardim, vestindo um vestido simples, mas elegante, com um buquê de lírios brancos, as mesmas flores daquele dia, Henrique não conseguiu conter as lágrimas. Ela está linda, não é? Dona Rosa sussurrou ao lado dele. Ela sempre esteve, ele respondeu. Só demorei para ver a beleza verdadeira. Os votos foram escritos por eles mesmos, palavra por palavra, verdade por verdade. Henrique, Carla disse, a voz firme apesar das lágrimas, você me ensinou que o perdão é a forma mais pura de amor. Prometo nunca mais esconder quem eu sou de você. Prometo te amar na verdade, na transparência, na vulnerabilidade. Carla, ele respondeu, você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre perfeição, mas sobre aceitação. Prometo confiar em você todos os dias, escolher o amor ao invés do medo, construir nossa felicidade sobre alicerces sólidos de honestidade. Quando o juiz disse, pode beijar a noiva, o beijo foi carregado de toda a jornada que haviam percorrido juntos. A dor, o perdão, a reconstrução, a esperança. 2 anos após o casamento, a casa estava diferente. Havia brinquedos espalhados pela sala, desenhos colados na geladeira e um som que Henrique nunca imaginou que amaria tanto. O barulho de crianças correndo e rindo pelos corredores. Gabriel tinha 3 anos e os olhos espertos do pai, mas a gentileza da mãe. Sofia estava com 1 ano e meio e era a cópia exata de Carla, até no jeito teimoso de franzir a testa quando contrariada. Papai! Papai! Gabriel gritou, correndo para abraçar as pernas de Henrique quando ele chegou do trabalho. E então, campeão, como foi seu dia? Henrique perguntou, levantando o menino no colo. Eu e a vovó Rosa fizemos biscoitos e a Sofia comeu toda a massa crua, Gabriel contou animado. Carla apareceu na porta da cozinha, Sofia no colo, ambas com farinha de trigo nos cabelos. Alguém aqui foi muito bagunceira hoje,
Carla riu, apontando para a filha que batia palminhas ao ver o pai. Henrique as abraçou e, naquele momento, com sua família nos braços, ele sentiu uma gratidão profunda por cada decisão que os havia levado até ali. Mais tarde, quando as crianças já dormiam, Henrique e Carla se sentaram na varanda, observando as estrelas. Ela estava apoiada em seu peito e ele brincava distraído com seus cabelos. "Você se arrepende?" Ela perguntou baixinho. "De quê?" "De ter me perdoado, de ter recomeçado comigo. Às vezes penso que sua vida seria mais simples se..." "Para!" Ele interrompeu, beijando o topo da cabeça dela. "Minha vida não seria mais simples, seria vazia." Ele fez uma pausa, olhando para as janelas dos quartos das crianças. "Sabe o que eu acho?" Ele continuou. "Acho que aquele dia terrível foi necessário. Se não tivesse acontecido, eu teria me casado com Patrícia Albuquerque, a personagem. Nunca teria conhecido Carla Mendes, a mulher real que me fez o homem mais feliz do mundo." "Oh, e se eu não tivesse mentido no início, talvez nunca tivéssemos nos conhecido," ela refletiu. "Talvez você tivesse passado direto por mim na rua. Ou talvez o destino tivesse encontrado outro jeito de nos unir." Ele sorriu. "O amor verdadeiro sempre encontra um caminho." Carla se virou para olhá-lo, os olhos brilhando com as lágrimas que ainda vinham sempre que ela pensava em como quase havia perdido tudo. "Te amo, Henrique. Te amo mais hoje do que no primeiro dia, mais do que no dia do casamento, mais do que ontem. E eu te amo, Carla, a mulher real, imperfeita, corajosa e maravilhosa que você é." Eles ficaram ali até tarde, planejando o futuro, relembrando o passado, agradecendo pelo presente, porque haviam aprendido que a felicidade verdadeira não vem da ausência de problemas, mas da presença de pessoas que escolhem enfrentar esses problemas juntas. 25 anos se passaram desde aquele dia fatídico na calçada. Gabriel era agora um jovem de 23 anos, formado em administração e ajudando o pai nos negócios. Sofia, aos 21, seguia os passos da mãe e havia aberto sua própria floricultura. A casa estava cheia novamente, agora para celebrar mais de 2 décadas de casamento de Henrique e Carla. Os netos, 2 filhos de Gabriel e uma filha de Sofia, corriam pelo jardim, enchendo o ar com suas gargalhadas. Dona Rosa, 87 anos, estava sentada em sua cadeira preferida, sorrindo ao ver a família que havia crescido ao seu redor. O câncer nunca mais havia voltado, e ela dizia que era porque havia encontrado a cura no amor que sua filha havia construído. "Conte a história de novo, vovô", pediu Lorenzo, o neto mais velho, de 7 anos. "Que história?" Henrique perguntou, fingindo não saber. "A história de como você e a vovó se conheceram de verdade." Carla riu, sentando-se no colo do marido mesmo aos 55 anos. "Era uma vez", Henrique começou, "um homem que pensava que sabia o que era amor. E uma mulher que tinha tanto medo de ser rejeitada que esqueceu quem realmente era." Carla continuou. "Mas então eles descobriram", Gabriel disse, se juntando à roda, "que o amor verdadeiro não tem medo da verdade." "Bom, e que às vezes", Sofia adicionou, "as melhores histórias começam com os piores dias." "E que perdoar", Dona Rosa disse com sua voz doce, "é o presente mais bonito que podemos dar a alguém." "E que recomeçar", Lorenzo gritou animado, "é sempre possível." Henrique olhou ao redor para todas aquelas pessoas que eram seu mundo e sorriu. "E viveram felizes para sempre?" perguntou a netinha mais nova, de apenas 4 anos. "Não", Carla disse, surpreendendo a todos. "Eles viveram felizes para sempre e um pouco mais." E ali, naquele jardim cheio de flores que ela havia plantado, cercada pela família que haviam construído juntos sobre alicerces de perdão e verdade, Carla Mendes sabia que havia encontrado algo muito raro neste mundo:
Uma segunda chance que se transformou na primeira e única vida que realmente importava. Porque às vezes, as mentiras mais dolorosas são apenas caminhos tortuosos que o destino usa para nos levar até nossa verdade mais bonita. E essa verdade tinha nome: amor incondicional, perdão verdadeiro e a coragem de recomeçar quantas vezes for preciso.